Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, da segunda parte, capítulo intitulado Dos Três Reinos. Mais especificadamente estaremos comentando as perguntas de 585 até a pergunta de 613. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas, das respostas ditadas pelos espíritos superiores, faça as reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que o estudo esclarece e vida é oportunidade para colocarmos esses estudos em prática, vamos então estudar para que possamos então colocar em prática e consequentemente viver uma vida cada vez melhor. Bom, esse capítulo nos convida a refletir sobre os diferentes tipos de seres que compõem o planeta Terra. Uma coisa que os espíritos superiores já colocam é o seguinte: olha, 3 reinos, 2 reinos, 5 reinos, 10 reinos. A forma diz sobre aquele que fala e sobre o ponto de vista daquele que fala. Não foquemos com a ideia, não, são 3 reinos, são 2 reinos, são... Depende. Por exemplo, esse capítulo ele fala de 3 reinos na seguinte ideia: reino mineral, o reino das plantas e o reino dos animais. Só que os próprios espíritos superiores, nas respostas que eles ditam, eles falam que nos reinos dos animais tem os animais e tem o ser humano. A biologia, por exemplo, já poderia dividir aqui em várias classes. Enfim, uma questão interessante depende do ponto de vista, depende do que quer ser falado. E convém a nós extrairmos a essência e vermos o que essas respostas estão querendo nos convidar a refletir. Bom, quando iniciamos então a leitura desse capítulo e começamos então a ver as respostas e as perguntas, nós observamos o seguinte: existe a primeira classe de seres, os seres minerais, que seria o que nós cientistas chamamos de uma classe inerte. Como assim classe inerte, essa matéria densa? Como assim? É porque, apesar de ter um aglomerado de moléculas, apesar de ter um aglomerado de partículas, ela não tem um processo metabólico ali ativo em que está tendo uma transformação contínua. Entendem? O que eu quero dizer com isso? Uma pedra ela tem uma composição que demora muito tempo para que ela mude. Ela muda? Muda, mas demora muito tempo. Entendem? O ar também, mas demora. A água também, mas demora. Ou seja, não é algo que existe uma força ali a mover, a organizar, tudo bem, concordo, pode até ter uma força gravitacional, uma força do intemperismo, seja o sol, seja uma água que bate, um vento, um micro-organismo que interage ali, tudo bem, concordo. Mas vocês concordam que não é o mesmo processo que acontece numa planta? Uma planta, além dessa matéria, que a própria matéria, né, ela passa por essas transformações, ela tem um princípio vital associado a ela. Como assim? Ela tem células que se organizam para produzir o alimento dela, a captar a luz do sol. Tem plantas que se direcionam para a luz do sol, tem plantas que sabem a hora de abrir, a hora de fechar, que reagem a estímulos, ou seja, existe uma força ali que as move. E aí uma questão interessante, Allan Kardec questiona: as plantinhas elas sentem dor? Eles falam: a dor ela vem através da percepção e do pensar. Nesse caso, elas não possuem isso. Logo, não é que, então elas não sentem dor, então eu posso fazer tudo o que eu quiser com elas. Não funciona assim, né, pessoal? Vamos ter senso e vamos ter compaixão e cuidado com esse ser que faz parte da natureza que nos compõe. Nós precisamos entender o seguinte: sofrimento, dor, essas coisas vêm da percepção da alma instintiva nossa, que nós temos nessa característica e que a ela não a tem. Então não é que ela sofra, não é que ela vai ficar deprimida, não é isso. Até é muito comum, né, às vezes as pessoas virar e falar assim: vamos dar uma podadinha, ou ali uma aspirinazinha, um fertilizantezinho nela para ela ficar alegre. É uma maneira de falar, é uma linguagem de falar, mas você está cuidando. Você está entregando a ela meios para que ela floresça cada vez mais. E isso é uma capacidade que o ser humano tem, de cuidar dos outros seres, né? De pensar conscientemente nos outros reinos. E isso é uma questão que nos diferencia. Então, ele nos coloca, né, que as plantas, elas têm uma força mecânica que
fazem com que elas cresçam, com que elas se desenvolvam. E por isso elas não sentem dores, elas não têm essa percepção, que elas são movidas por essa força mecânica. E aí eles comentam, a vontade de fazer algo nasce do pensar. Como elas não pensam, logo elas não têm vontade. Então existe uma força que faz com que elas progridam. A mesma coisa é o que acontece com os animais. Tem, lógico, uma questão instintiva, tem, lógico, uma questão de reprodução, de abrigo, de alimento, mas você não vê o animal pensando em ser altruísta, você não vê o animal pensando em ser benevolente, você não vê o animal ser paciente. Não, ele pode imitar uma coisa ou outra que ele vai ser ensinado ali, mas ele, por si próprio, buscar isso, a gente vê que não, que isso já é uma característica da alma humana. E aí ele nos coloca, né? Reconheça-se o ser humano pela faculdade que tem de pensar em si, sobre si, de ter consciência em si e de pensar em Deus, de pensar no Criador. O animalzinho, a plantinha, eles não têm a consciência desse Criador, não pensam sobre ele, não questionam ele. O ser humano tem. E aí eles falam, né? A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito humano. Ah, João, então quer dizer que o mineral, a planta, o animal, eles têm espíritos? Não como nós entendemos como espírito humano. E aí vem aquela questão. Ah, então quer dizer que do mineral evolui para a planta, e da planta evolui para o animal, e do animal evolui para o ser humano? Os espíritos superiores nos falam, olha, assim como existem diferentes tipos de sementes, são sementes, mas são diferentes tipos e cada uma dá um tipo diferente de árvore, a mesma coisa são com os espíritos. Todos eles têm a mesma essência ali, são sementes, mas não necessariamente eles dão origem à mesma coisa, entendem? Tem um criador, várias sementes, mas não necessariamente vão dar a mesma ideia. E o que eles nos convidam a refletir é que existem segredos que são guardados, que não cabe a nós entendermos, e que são segredos de Deus. E que, convenhamos, se é um segredo e foi nos guardado não saber disso, pelo menos não agora no momento, é porque isso ainda não nos convém no nosso processo evolutivo. Cabe a nós focarmos em quê? Em nós. Em focarmos em nós. Ok, então eu sou isso hoje, estou aqui. O que eu tenho que fazer? O que a natureza pede de mim? O que eu vim aqui então fazer? Entendem? É ter esse diálogo, é ter esse questionamento. E aí eles falam, né? Achei essa questão aqui também muito interessante. Os animaizinhos, né? Eles sentem o processo, eles participam do processo de expiação, né? Do processo de karma e tudo mais. Olha a resposta que é interessante. Os animais não estão sujeitos à expiação, a ficar pagando contas, pois eles progridem devido à ação das forças das coisas, ou seja, eles são movidos a progredir, a uma força que não é a vontade deles. Então, de novo, eles não estão sujeitos à expiação, pois eles progridem devido às forças das coisas, e não por vontade, como acontece nos seres humanos. No nosso caso, como a vontade é o que nos faz progredir, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de pensar e de questionar, e nós podemos optar por escolher qual caminho nós vamos seguir. E aí é onde vem o processo expiatório, que é quando nós justamente temos um caminho a seguir e optamos por seguir um caminho diferente, o karma vem, coloca a gente de volta no lugar. É isso que nós entendemos como seria o processo expiatório, né? E aí ele fala, no ser humano não é que há dois espíritos, o espírito animal e o espírito humano, não. Na verdade, há duas naturezas que ele explica. O animal, que é o instintivo, que nós estamos num corpo instintivo, que tem ali as suas necessidades de proteção, de abrigo, de segurança, de reprodução, né? E o espiritual que estaria ligado com a natureza das suas virtudes e dos seus vícios. Como assim? Isso é uma questão muito interessante que eles nos colocam a convidar a refletir. Não é o nosso corpo que nos faz ser impaciente, desonesto, egoísta. Não, isso é a nossa alma que traz, é um vício dela. E não está ligado com a natureza animal, entende? A natureza animal é uma natureza instintiva.
E quando a gente para observar os animais, a gente vê que os animais, eles não são instintivamente egoístas, eles não são instintivamente não. Isso daí é uma característica da alma humana, em que nós trazemos e que nós devemos buscar melhorá-las. Isso é um ponto importante, e isso é o que diz a evolução. No que diz respeito aos demais reinos, a evolução se dá pela ação das forças que atuam sobre eles. No ser humano, a evolução se dá através da ação da vontade de cada um de nós. E aí ele fala, cada espécie então constitui uma semente. E eles explicam que aquela vertente da metempsicose, né, que é aquela ideia de, um ser humano pode encarnar num animal, que encarna numa planta, que numa planta encarna num animal, eles falam que seria regredir. E que não seria possível, pensando numa lógica, a ideia de que um sai de um, vai para outro e vai para outro, não faz sentido. Então quer dizer que começou do mineral e vai pro ser humano? Aí eles colocam, pensem na ideia das sementes. Você tem, tudo ali é semente, mas não necessariamente elas dão as mesmas árvores. A mesma ideia seria para a criação. E aí vem um ponto muito importante. Existem segredos que cabe a nós não nos preocuparmos em ficar desvendando deles, mas sim focarmos no principal segredo, que é o segredo da nossa alma. Melhor dizendo, quem somos nós? Eles falam, foquemos naquilo que nos ajuda a progredir. Há coisas que, por hora, são segredo. Então, quando nós pensamos a respeito desses três reinos, nós observamos o quão nós, seres humanos, temos um papel importante. O papel da vontade, o papel do pensamento e o papel de sermos ali instrumentos para os demais reinos, de ajudarmos os animais, de ajudarmos as plantas, de ajudarmos os minerais, de ajudarmos a ter o equilíbrio em toda essa situação. Observe, todo e qualquer problema que está acontecendo hoje no planeta Terra em questão a desastres ambientais foram ocasionados pelo homem que não entende o seu papel, que não entende da importância de cuidar do seu lixo, da importância de cuidar da sua casa, da importância de cuidar da sua natureza, dos animais, das plantas que a compõem. Convém a nós pensarmos um pouco. O que temos sido na natureza como um todo? Fazemos parte dela ou nos sentimos desconectados dela? Achamos que viemos para cá para que ela nos sirva, sendo que na verdade viemos para cá para servi-la. Convém a nós essas reflexões. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de todos e nos vemos no nosso próximo capítulo. Até mais, pessoal. Abraços.